Olá, pessoal. Muito bem-vindos ao Mais Vale, um projeto da SECRE em parceria com a Rádio TV Imprensa para debater novos caminhos para o desenvolvimento e integração do Vale do Paraíba por meio da atividade industrial. Eu sou Rui Gonçalves, estou aqui com vocês nesses encontros e comigo no estúdio está o Eduardo Piloto, que é conselheiro da SECRE. A SECRE representa em mais de 200 empresas e 6 mil trabalhadores alocados em empresas que estão no Vale do Paraíba e também na região metropolitana de São Paulo. O papo de hoje é sobre os impactos sociais da pandemia e como é que a gente pode aí enfrentar essas dificuldades todas, promovendo desenvolvimento, ainda que num momento bastante delicado da economia mundial. A SECRE tem uma visão integral e sabe da importância de olhar também para o lado social, porque estamos integrados numa sociedade e tudo isso influencia o desenvolvimento. Para falar sobre isso, a gente está trazendo dois convidados, que são os secretários de apoio social dos municípios de São José dos Campos e Jacareí. Vou começar apresentando para vocês a Juliana do AILIB, que ela é a secretária de apoio social ao cidadão de Jacareí, e o Antero Baraldo, que é o secretário de São José dos Campos. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês, pela presença aqui no Mais Vale, e eu quero começar puxando logo de cara o Antero para conversar um pouquinho. Antero, qual é a visão de vocês, secretários de assistência social, sobre esse momento específico que a gente está vivendo? Como é que a gente pode aí enfrentar essas dificuldades? Obrigado, a palavra é sua. Olá, Rui. Olá, Juliana. Olá, Eduardo. Bom, a visão, a percepção que eu tenho do quadro da assistência social nesse período de Covid é que a gente percebe claramente a definição muito definida de duas classes, né? A gente vê nessa pandemia que há um setor da sociedade que vai muito bem, obrigado, né? São setores que estão performando muito bem, apesar dessa crise econômica gerada pela pandemia, mas, por outro lado, há também outro setor da sociedade, uma classe da sociedade que também tem ganho muito destaque no período de pandemia, né? Que é a classe com a qual eu e a Juliana, a gente se relaciona diretamente, que é a classe daqueles mais necessitados, dos vulneráveis ou do extremamente vulneráveis. E eu acredito que por conta disso, da definição muito clara dessas duas classes no período de pandemia, a assistência social no contexto nacional vai acabar assumindo um papel de protagonismo. Não há mais como falar da assistência social no Brasil, do sistema de assistência social, das secretarias relacionadas à assistência social, da mesma maneira como a gente se relacionava antes. Isso vai exigir da gente muito mais esforço de gestão para que a gente consiga fazer cada vez mais com menos, lembrando que muitos municípios, estão sendo impactados de maneira muito severa por conta da crise econômica, estão com seus recursos muito reduzidos, suas secretarias estão tendo orçamentos impactados por conta da crise, então isso vai exigir das secretarias e do sistema um certo exercício de gestão para conseguir fazer muito mais com menos. E, eventualmente, fazer o exercício de gestão também por conta de recursos adicionais que possam vir a chegar no futuro, porque com esse novo protagonismo no cenário nacional, da assistência social dentro das estruturas dos municípios, não há como a gente continuar conduzindo com o patamar de recursos que nós temos. Eu falo pelo meu município, mas acredito que a Ju também possa dar um testemunho nesse sentido. A gente trabalha em duas cidades vizinhas, com dois prefeitos que têm uma atenção, uma sensibilidade, um carinho muito grande por essa área, tem nos dado recurso, tanto a mim quanto ao Ju, eu acredito, né? A mim com certeza, mas eu acho que num futuro muito próximo isso tende a aumentar ainda mais. Nós devemos receber recursos, eu acredito, municipais, estaduais, federais, porque o estrago que a pandemia está fazendo na sociedade é muito grande, as demandas vão crescer demais, e nós vamos precisar de muito recurso para fazer frente a todos esses problemas que estão aparecendo. Juliana, você compartilha dessa visão do Antero? Esses dois grupos estão bem definidos também lá em Jacareí? Olá, Rui. Olá, Antero, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês. Sim, eu compartilho em todos os sentidos com o colega Antero, né? Isso tornou muito visível, né, essa classe que antes ela era invisível. Ela passava muito despercebida, né, no dia a dia, na correria de todo mundo. Não se observava
tanta falta, né, de recursos, assim, e agora com o desemprego, com tudo que vem acontecendo, realmente esse nosso número, ele aumenta a cada dia chega famílias novas nos nossos equipamentos pedindo ajuda. Então, é exatamente o que o colega Antero disse, trabalhar mais com menos para dar conta de toda essa demanda. E realmente, o nosso prefeito de Jacareí, de São José, tem um olhar muito especial e eu fico muito feliz por isso, né, para a gente conseguir dar conta dessa demanda agora. Bom, vou passar a palavra para o Eduardo Piloto hoje, que representa a diretoria da SECRE, que hoje não está participando diretamente aqui para dar mais espaço para vocês, nossos convidados. Então, Piloto, a minha pergunta para você é justamente a seguinte: melhor política social que um país pode ter é o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Com a geração de riqueza, com a geração de emprego, você tem menos pessoas precisando da ajuda. Esse é o caminho mesmo? Bom dia a todos, né? Não, esse é o caminho, né? A gente acredita o seguinte: o que aconteceu com a pandemia, né? A SECRE sempre teve um braço social, um braço nesses mais de quase 30 anos, sempre ajudou em projetos assim pontuais, né? E de 2016 para cá, nós começamos a fazer um trabalho muito focado ali no Rio Comprido, na divisa das duas cidades, né? Praticamente tem uma parte que é o Rio Comprido, é o pessoal de São José, tem uma parte de Jacareí, e esse trabalho foi feito com relação ao esporte. Então a gente se envolveu o SESI, a Prefeitura de São José faz parte do pacote com os professores, as empresas, e ali, de 2016 até a pandemia, a gente tem um envolvimento com a comunidade, mas um envolvimento com a nossa, ali nós temos karatê, temos a parte de luta olímpica, daí no aniversário, chega no Natal, Dia das Crianças, a gente faz alguma interação com a comunidade, mas falar a verdade para você, assim, a gente não tinha uma noção tão clara, vamos falar daquela região, desse local, do que acontece ali. Com a pandemia e com o aumento da necessidade, com a fome chegando, o que aconteceu, né? A associação como um todo, as empresas ali no entorno, a Gerdau, as empresas maiores ali em volta, a gente começou a trabalhar mais no assistencial e realmente descer na comunidade, conhecer a realidade, ver as crianças que a gente atendia, como que são as famílias, ver as crianças que a gente não atendia, como são as famílias, e o que a gente verifica, né? A gente verifica realmente, foi o que a Juliana falou, né? Nesse momento com a pandemia, jogou mais luz nessa carência que já existia, está aumentando, né? Então, o que acontece? E a gente percebe, daí, isso é que eu quero deixar claro, que a iniciativa privada, por mais que as empresas pequenas, médias e grandes estão sofrendo, seja as empresas ou seja as pessoas, elas estão sensibilizadas com essa dor, né? Então, eu acredito que a gente está numa evolução de um ano para cá, das empresas, de todo mundo ali, conhecer a realidade local, né, e tentar fazer alguma coisa. O caminho, e você percebe que as empresas elas estão ajudando o nosso assistencial, ali através da Fênix, ali na parte ali da Fênix, a gente tem uma Fênix em São José, ali na própria SEC, tem uma Fênix em Jacareí, ali no Rio Comprido, e tem no Pagador de Andrade. A gente tem distribuído com a ajuda da iniciativa privada, Suzano, empresas grandes, Mesa Brasil, empresas grandes vêm, faz doação de alimento, tudo, e a gente está tentando chegar lá na ponta, né, e fazer essa distribuição e conhecer, mas a gente verifica que com o conhecimento que a gente tem hoje, como o Antero falou, a gente tem condição de pegar essas grandes empresas que têm recursos, às vezes carimbados, de imposto, tudo, e aproximando da assistente social, aproximando do contato que vocês têm, né, trazer projetos específicos e trazer recursos da iniciativa privada também. E a nossa ideia é realmente, com esse braço da SECRE, ter um grupo de trabalho envolvido nisso, é realmente aproximar das duas secretarias, verificar na onde está a dor, né, e tentar fazer esse link com as empresas maiores e as menores, né, e com as próprias pessoas, né, ajudar nesses projetos. Bom, a gente precisa, então, ter a percepção e a capacidade de estar de olho no nosso entorno para poder atuar localmente e promover esses impactos. Eu queria ouvir, então, da Juliana. Juliana, qual que é o papel
dessas associações como a Fênix nesse trabalho de proteção dessas comunidades que, nesse momento, estão passando mais dificuldades ainda? E como é que a gente pode fazer para que menos pessoas precisem desse apoio? Rui, o Eduardo deu entrada no assunto muito importante, porque o poder público, ele tem a função, ele tem a obrigação de prover, né, toda essa assistência, fazer esse encaminhamento, políticas públicas, aí envolve todas as secretarias, é um sistema, né? Quando a gente fala social, a gente não pode esquecer que essa família, ela é do município. Normalmente a gente vai ter que envolver as outras políticas junto, né, para a gente dar conta da situação. Mas o que é importante são as parcerias. Como eu venho do terceiro setor e também da empresa privada, da minha família, eu consigo transitar nessas 3 esferas, né, de poder público, empresa privada e terceiro setor. E eu vejo o quanto é importante essas 3, essa tríade, esse tripé, tá alinhado e junto, porque numa associação comunitária, numa ONG, numa OSC, né, independente de como seja a denominação, esses grupos que se formam, não só a Fênix, tem várias ONGs em São José, em Jacareí, elas têm um papel muito importante nesse momento também. Elas chegam mais rápido nessas famílias de extrema vulnerabilidade, pode ser até mesmo por uma igreja, por um líder religioso, né? As pessoas, às vezes, elas, por falta de conhecimento, cultura, eles ainda não conseguem acessar o poder público, né? Os CRAS, os CREAS, as entidades que a gente tem, os locais que a gente tem, para receber essas pessoas. E através das ONGs, a gente consegue com que eles cheguem até nós. Eles vão procurar a associação, a OSC, e ali vão receber o que aquela OSC consegue ofertar para eles no momento, né? Pode ser uma cesta básica, pode ser oficina para as crianças, para os pais, formação, capacitação, e hoje, com essa aproximação na pandemia, o poder público, ele está, que Jacareí é um pouquinho diferente de São José, né? A São José já trabalha com as OSCs em parceria, Jacareí está começando agora, mas isso também foi muito bom para a comunidade, porque a gente conseguiu estreitar, saber quem são essas OSCs, para poder ajudá-los a ajudar essas pessoas vulneráveis, e fazer com que eles também cheguem para o nosso cadastro do poder público, porque a gente não tem como saber como são todos, aonde estão, quem são, e com essa ponte com as organizações civis, essas pessoas estão chegando para a gente agora também, a gente consegue levar o cadastro para lá, a gente consegue orientar e tornar visível, né, ser um número, ser um índice, um indicador para a gente buscar recursos, para a gente buscar parcerias, para conseguir acolher essa família que está chegando para a gente. Então, a participação da organização, da sociedade civil, ela é muito importante, não menos que da empresa privada. Porque quem vai atender essas OSCs num primeiro momento e rápido? A empresa privada. Essas empresas que o Eduardo mencionou há pouco, que ajuda, inclusive a Ericsson também, elas entregam a doação, o evento, o cobertor, agora também, né, na campanha de inverno, a gente pode falar um pouquinho disso também, que é muito importante, e as coisas chegam para essas famílias, porém não é suficiente. Então, passa também para o poder público, e juntos a gente consegue dar uma condição de vida melhor para essa família, atender a necessidade dela naquele momento. O poder público, ele tem o trâmite dele, né, tem licitação, ele tem que, às vezes a demora da compra, de tudo chegar, né, e a empresa privada faz isso chegar mais rápido. Então, as 3 têm que trabalhar junto, com certeza. E tem sido assim, aqui em Jacareí, a gente está conseguindo mobilizar muitas organizações da sociedade civil, inclusive agora, né, com essa arrecadação de vacina contra a fome, quando a pessoa vai se vacinar, doa 1 quilo de alimento, a gente repassa para essas OSCs. Então, todo mundo junto consegue dar a estrutura que essa família momentaneamente está necessitando. E diante disso tudo, a gente também precisa de uma porta de saída.
está chegando muita gente, a gente tem que capacitar essas pessoas para o pós-pandemia, ou mesmo para agora. São pessoas da empresa que perderam o trabalho, né, estão desempregados, mas eles precisam continuar trabalhando, eles precisam se sustentar. E aí vem as outras parcerias também com os S's, né, a gente tem Sebrae, a gente tem SESI, a gente tem Senai, e empresas particulares também, empresa privada, que chega capacitando essas pessoas agora para o novo enfrentamento. É bem interessante, porque a Juliana e o piloto trouxeram dois aspectos muito claros, né, da necessidade de uma ação conjunta. Quer dizer, não é só responsabilidade do Estado, também é uma responsabilidade da sociedade como um todo, e as empresas privadas, elas estão aí também fazendo isso. Mas, na prática, a gente faz isso por causa de uma grande ineficiência, né? Uma ineficiência do país que não consegue, efetivamente, garantir para essas pessoas que elas estejam empregadas, que elas estejam gerando a sua própria renda, né? E, com isso, dependendo menos da ajuda de terceiros. Antero, quero puxar você justamente para a gente continuar discutindo nessa linha. Como é que a gente consegue implementar uma política efetiva para fazer com que menos pessoas dependam da assistência social? É lógico que, nesse momento, a gente tem um fato muito específico que está levando muita gente a necessitar. A Juliana aí reforçou esse ponto. Mas como é que a gente vai sair disso? Porque a gente não pode ficar, efetivamente, para sempre fazendo esse trabalho. Esse trabalho ele tem que existir, mas com o mínimo de pessoas possíveis, porque elas podem ser autônomas. Quais são esses desafios e como é que a gente segue por esse caminho? Você tem razão, Rui. Eu acho que, na verdade, a assistência social ela deveria ser exceção e não a regra, né? Então, deveriam ser secretarias minúsculas, né, com pouquíssimos serviços, para atender um número muito baixo de pessoas. Esse aí seria o cenário, o panorama ideal, né? Só que, infelizmente, não funciona assim em lugar nenhum do mundo. Eu tive recentemente, antes da pandemia, na verdade, eu estive em Manchester, e era uma cidade muito parecida com São José. Fui fazer um curso lá e percebi o seguinte: é uma cidade quase irmã gêmea de São José, porque ela é tão grande quanto São José, um pouco menor, na verdade. Ela não tem essa característica, essa vocação turística, não tem praias, não tem atrativos turísticos quase que nenhum, vive da sua veia, né, do seu DNA industrial e universitário. Uma cidade desenvolvida na Terra da Rainha, estamos lá no Reino Unido, dentro da Inglaterra, e você anda pela rua, muito morador de rua, muito mais do que São José dos Campos. Fiquei impressionado de ver. Eu saía da residência estudantil, ia para a escola e via as calçadas de Manchester forradas de moradores de rua. E a gente, lembrando que eu não estou falando do período pandêmico, estou falando do período pré-pandêmico. Então, um período em que, teoricamente, a economia vai muito bem, obrigado, sobretudo no primeiro mundo. Então, como que se justifica um país como a Inglaterra, uma cidade como Manchester, primeiro mundo, desenvolvido economicamente na ponta e com um problema dessa natureza? Então, esse é um problema que aflige ao mundo. Eu andei pesquisando logo quando assumi a secretaria como se comportam os países em relação à assistência social, né? Morador de rua, por exemplo, foi uma coisa que eu andei pesquisando bastante logo quando assumi a secretaria. E percebi que todos os países do mundo têm esse problema. Todos, sem nenhuma exceção. Eu sempre fui mochileiro, sempre viajei bastante, e qualquer lugar do mundo que você vai, você vê esse mesmo problema. Você vai nas principais cidades norte-americanas, você vai encontrar isso. Você vai no Canadá, você vai encontrar isso. Você vai na Europa, você vai encontrar isso. Nos países da América Latina, você vai encontrar isso. E aí, pesquisando, um único país que se deu muito bem, performou muito bem nessa questão, foi a Finlândia. Aí eu fui estudar um pouquinho mais, né, o que a Finlândia fez de tão bom que ela conseguiu resolver o problema da assistência social, sobretudo na questão do morador de rua. Ela fez a mesma coisa que nós fazemos, a mesma coisa que eu faço, a mesma coisa que a Ju faz em Jacareí. Talvez a diferença seja um frio com um pouquinho mais rigoroso do que o nosso, né? Algo em torno de -20 no inverno,
que acaba sendo um grande aliado para o nosso trabalho, sobretudo de abordagem social e de abrigamento, né? Mas, enfim, essa introdução inicial para dizer que é, de fato, um problema muito desafiador, é um problema global, não é, um privilégio do Brasil ter esse problema e ter que conviver e administrar esse problema, isso é um problema que aflige a todas as nações do globo, né? E como trabalhar nessa questão, né? Eu vislumbro inicialmente dois aspectos que podem contribuir muito para que a gente consiga fazer um trabalho melhor. Um deles é a informação. Eu sempre acreditei nisso. Quem detém a informação detém tudo, né? Então, nós precisamos ser muito mais eficientes na informação nesse período, né? E fazer essa informação chegar na ponta da linha e chegar com qualidade na ponta da linha, né? Os grandes problemas que eu tenho hoje em São José dos Campos, na gestão do sistema de assistência social, é justamente por problemas na área da comunicação. Então, você pega, por exemplo, as pessoas que fazem doações para morador de rua, doação de roupa, doação de dinheiro, doação de comida, né, que ficam ali na rua com a falsa sensação de que estão ajudando uma pessoa, quando, na verdade, elas estão fortalecendo o vínculo daquela pessoa com a rua, né? Isso traz um problema muito grave para a gente, porque em São José nós temos toda uma estrutura, todo um espectro de abrigamento que alcança todos os eixos de vulnerabilidade, e hoje, por exemplo, eu tenho 300 vagas em abrigos aqui em São José dos Campos. Nós já tínhamos um número considerável de vagas, e nós ampliamos isso daí por conta da Operação Inverno, só que você chega na rua, muitas vezes a pessoa não quer ir para o nosso abrigo, né? No abrigo ela vai ter um acolhimento humanizado, ela vai ter toda uma estrutura à disposição dela, vai ter alimentação, vai ter um apoio médico da nossa estrutura de saúde do município, caso haja uma necessidade. Ela vai ter orientação profissional, ela vai ter orientação de psicólogos, ela vai ter ajuda para voltar para sua família, mesmo que a família dela não seja de São José dos Campos, e tudo isso muitas vezes não chega na ponta da linha, porque as pessoas que seriam usuários desse processo não sabem que nós temos tudo isso, ou até muito mais perverso que isso, né? Até sabem, mas preferem o ambiente da rua, porque é um que traz o café da manhã, outro que traz o almoço, outro que traz a janta, outro que traz a ceia, outro que traz a roupa, outro que traz, às vezes, até o dinheiro que sustenta a droga, né? Então, essa falta de informação é um grande problema na nossa estrutura aqui em São José dos Campos. E a outra questão, para finalizar, é a questão da articulação. Eu acho que a gente precisa aperfeiçoar muito a questão da articulação. Eu estou muito feliz em São José dos Campos por ter conhecido esse mundo das OSCs, né? É uma equipe, é um pessoal, são equipamentos que fazem com muita qualidade e com muita rapidez aquilo que nós, da atividade pública, talvez precisaríamos demandar muito mais tempo e muito mais esforço para alcançar com a mesma qualidade e com a mesma rapidez. Talvez não conseguíssemos, né? Isso é uma característica desses equipamentos. Então, assim, tem sido uma experiência muito positiva, o relacionamento que aqui em São José dos Campos a gente tem com essas OSCs, né? Mas eu destacaria também uma coisa que está nascendo em São José, que está sendo muito positiva, é uma articulação poder público, e eu diria, quando eu falo poder público, eu estou falando da minha secretaria do Fundo Social de Solidariedade, né, aqui de São José dos Campos. Então, essa articulação poder público, SC empresa privada, que está começando a nascer, se fortalecer aqui em São José dos Campos, tem sido muito positiva. E eu citaria apenas 2 exemplos para ser muito rápido, né? Na zona leste do município, a gente está no meio de uma experiência agora, que uma grande empresa, ela está fazendo uma ação de distribuição de vale alimentação aqui no município, que deve ocorrer nos próximos meses, muito em breve, eu acredito, e ela veio buscar no setor público, né, o cadastro único para que ela pudesse fazer chegar aquela ajuda, aquela verba carimbada que o Edu falou, né, para que ela pudesse fazer isso chegar na ponta da linha, ela está usando a nossa estrutura de CAD único dos nossos CRAS e dos nossos CREAS. Então, nós abastecemos
a empresa privada com informação muito qualificada de quem realmente está dentro daquele recorte, daquele perfil que aquela empresa pretende ajudar. E quem vai operacionalizar isso são 2 OSCs dentro de 3 equipamentos, de 3 CRAs da prefeitura. Isso ficou muito bacana, ficou muito azeitadinho. Nós vamos conseguir fazer com que aquela ajuda da empresa privada chegue exatamente aonde ela gostaria que chegasse, por conta dos nossos bancos de dados, e exatamente como ela gostaria que chegasse, tanto na qualidade quanto na rapidez, porque ela envolveu 2 OSCs daquela região onde ela está sediada. E a outra experiência é uma que a gente está desenvolvendo com a própria SECRE, né, que está muito positiva também. Nós começamos a participar desses movimentos realizados pela Fênix e pela SECRE, começamos a nos aproximar, e agora, essa semana, numa reunião com a SECRE, a gente bateu o martelo e devemos ter um equipamento referenciado de CRAS dentro da SECRE. O que significa isso? Nós não vamos ter um CRAS dentro aí do Chácaras Reunidas, porque a demanda não justificaria, né? Mas nós vamos conseguir, uma vez por semana, levar os nossos técnicos do nosso equipamento, que é lá no Anhembi, lá na Bacabal, lá no outro extremo da Zona Sul, vamos levar esses profissionais para dentro da SECRE, para que possa, em conjunto com a Fênix, em conjunto com a SECRE, levar mais serviços, mais atenção para essas pessoas e de maneira mais qualificada e mais rápida. E ainda com respeito à articulação, essa semana mesmo eu conversava com um outro setor bem organizado na região sul da cidade também, né? Eles distribuem cestas básicas periodicamente, distribuem Vale Gás, e agora a prefeitura também está estudando alguma possibilidade de transferência de renda e também de distribuição de cestas, né? E aí a gente começa a ver o seguinte, né? Tal qual acontece com a população de rua, que de meia em meia hora passa um grupo diferente levando alimentação para aquele mesmo grupo, ou seja, a alimentação é o que não falta, mas talvez esteja faltando muitas outras coisas, né? E a falta de informação não permite que eles cheguem até os nossos equipamentos, né? A mesma coisa acontece nesse outro tipo de atividade, né? Então, às vezes, nós temos famílias, isso nós já detectamos, que recebe uma cesta básica de uma associação, uma cesta básica de uma igreja, uma cesta básica de um doador particular, uma cesta básica de uma OSC, outra cesta básica de uma prefeitura, e daqui a pouco uma família está com lá 10 cestas básicas e outra família está sem cesta básica nenhuma. Ou o que é mais perverso ainda, ela está com 10 cestas básicas e não tem um botijão de casa para fazer a comida que chegou pela cesta básica para ela. Então, essa articulação que está começando a ficar mais vigorosa no município de São José dos Campos, né? Eu vejo como muito positiva e vejo como um canal também para a gente aperfeiçoar nossos trabalhos de assistência social. Então, nós precisamos de muita informação, nós precisamos de muita articulação para que o sistema funcione nesse período que é um período de exceção, um período emergencial, mas nós não podemos também nos acomodar dentro desse cenário. A gente tem que se preparar para um cenário futuro. Então, assim que for possível, a gente trabalhar de maneira muito afinada também com o Sistema S, que é uma experiência muito positiva que a SEC está fazendo agora, nesse instante, junto com a Fênix, né? A gente aperfeiçoar também esse relacionamento para que a gente consiga qualificar as pessoas para que elas possam, assim que for possível, sair desse sistema de assistência social. Agora nós precisamos ser eficientes e no futuro a gente precisa tirar as pessoas desse sistema. Eu acho que você fez uma explanação que você trouxe em detalhes a complexidade de fazer esse atendimento. Então, eu vou tentar fazer uma síntese aqui para a gente continuar a nossa conversa. Você trouxe efetivamente a questão de que, na prática, a sociedade ela é muito... ela pratica o ato de se solidarizar e ajudar essas pessoas que estão passando por dificuldade. E nesse momento em especial, você, ao que parece, você não teria um problema tão grave de falta, por exemplo, de cestas básicas, mas logicamente você não consegue atender a todas as demandas, porque a distribuição é irregular e porque às vezes você não está distribuindo tudo aquilo que a pessoa precisa para sua atenção básica. Você falou que às vezes pode ter comida, porque a pessoa recebeu assistência
da cesta básica, mas falta o gás para cozinhar. Então, portanto, a gente tem uma complexidade muito grande na ponta. Mas você usou várias vezes na sua fala a palavra informação. E eu acho que a gente pode pegar esse aspecto da informação para continuar essa nossa discussão. E por que eu acho isso importante? Quando você estava falando, eu comecei a ter alguns insights aqui. E eu me lembrei de um filme que é baseado na obra de Isaac Asimov, que é um filme bastante conhecido, que é um filme, acho que dos anos 90, chamado O Homem Bicentenário, que é aquela história de um robô que tem uma inteligência artificial e que, através da leitura, ele adquire consciência e ele busca a sua liberdade. Eu acho que isso é bem emblemático nesse momento, porque você está falando de informação, e é a informação para quem ajuda e é a informação para quem é ajudado. E isso precisa ser desenvolvido. E aí eu quero puxar o Piloto e a Juliana para essa discussão, dizendo como é que a gente pode oferecer para essas pessoas, além de comida quando elas têm fome, além de gás quando elas precisam cozinhar, além de projetos esportivos, como é que a gente oferece para essa população as informações necessárias para que elas se entendam e entendam como sair dessa situação. E eu quero começar com a Júlia, diretamente por causa do trabalho que você vem realizando já há bastante tempo, mesmo antes de ingressar na Prefeitura de Jacareí. Júlia, como é que a gente empodera essas pessoas para que elas dependam menos da assistência social? Rui... Juliana, perdão. Tudo bem. Rui, muito importante a sua fala, né? Eu acho que é um trabalho de formiguinha a gente conseguir fazer que essa informação chegue. Aqui, no município, o que a gente tomou cuidado, tem tomado cuidado de fazer? Como que a gente está fazendo? São várias situações. Eu tenho acesso à saúde, eu tenho acesso à educação, eu já tinha antes, mas agora num poder muito mais amplo, né? Meio ambiente, infra. O que a gente faz? Procurei a secretária de Educação, passei tudo de informação que eu poderia passar para ela. Telefone de CRAS, CAD único, o que é, como funciona, quem tem direito, quais documentos precisam. O que essa secretária fez? Ela disponibilizou para todos os diretores, que disponibilizou para os pais, porque eles têm grupos, né, de WhatsApp agora, com essas aulas online e tal. Então, a gente conseguiu divulgar assim, para a cidade inteira o que eles tinham que fazer e aonde eles tinham que ir. A mesma coisa eu fiz com a saúde, porque tem os agentes sociais, aquelas pessoas que vão na casa, que tem que visitar pela saúde, então a gente também levou o máximo de informação possível. Também procurei as igrejas da cidade, porque nesse trabalho que o colega falou, Antero, deles entregarem sopa à noite, deles entregarem a roupa, alimento, o que eu fiz? Chamei vários líderes religiosos que fazem isso aqui no município, sentei com eles e conversei. Falei, gente, o poder público oferta esse tipo de serviço, a gente está junto com a saúde, tem o consultório na rua, eu preciso que vocês me ajudem a trazer essas pessoas para cá, principalmente agora na ação de inverno, né? As pessoas que estão em situação de rua. Eu preciso que eles cheguem ao poder público, a gente vai encaminhar para as vagas que tem nas casas terapêuticas, enfim. Então, eu também fiz essa conversa com o maior número de pessoas possível, os líderes religiosos, porque também tem as igrejas deles, para divulgar que existe esse sistema na cidade do poder público, que a porta de entrada é o cadastro único e depois vai para a CRAS, dependendo da situação vai para a CREAS. Então, essa informação, ela tem que ser feita a todo momento. Com a nossa equipe, a gente a todo momento falando quem chega, orienta a quem estiver junto, o que essa pessoa tem direito e o que o município pode ofertar. Então, essa divulgação, ela é o tempo todo. Eu concordo perfeitamente com o colega Antero. A informação é pela educação que se transforma. E pela educação se transforma, a gente consegue, nesse momento, suprir a necessidade deles e também divulgar os cursos. É que agora, parado na pandemia, né, nessa fase que a gente está, mas a gente já conseguiu startar várias coisas, levando no território. Quando o colega falou de vir na SECRE e atender as famílias vulneráveis dali, de extrema vulnerabilidade, na verdade, que é uma região muito carente, Jacareí também faz isso. A gente identificou na cidade os lugares mais distantes
que tenha uma subprefeitura, que tenha uma organização civil, e a gente leva o assistente social para lá, informa o bairro, né, tem meios para isso, e eles passam a ser atendidos lá. Por quê? Eles também não vão precisar pagar o ônibus para vir até a cidade nos equipamentos. A descentralização do serviço também é uma coisa assim que, agora na pandemia, a gente descobriu que a gente pode ajudar muito mais pessoas, fazer com que chegue nas pontas, né, nesses territórios bem distantes, que a pessoa não vem para a cidade, não tem nem condição de vir. Ela vai pagar um ônibus ou ela come. Ela compra um leite para o filho dela ou ela paga um ônibus, então ela não vai vir. Então a gente vai até ela. Então a divulgação da informação, eu concordo que é tudo. E é fundamental, né, que ela seja uma informação bastante clara, né, para essas pessoas. E a gente sabe que, diferentemente, né, a informação, você precisa mudar o formato dela para que ela seja clara para diferentes tipos de públicos. E aí vocês também têm esse desafio de trabalhar isso. E um desses públicos que precisa dessa informação para que esse processo de transformação ocorra, certamente, vocês já citaram aqui, é o público mais jovem, são as crianças principalmente, porque uma coisa é você atender a família numa situação emergencial, outra coisa é você atender a criança para que ela não precise no futuro depender ainda da assistência social. E, Piloto, eu quero te colocar nessa conversa agora, pensando justamente nesse aspecto. Como é que você, que representa uma entidade que precisa de mão de obra cada vez mais qualificada, que precisa de gente com capacidade de entender a tecnologia para se tornar, para se manter produtivo, para que essas pessoas tenham empregabilidade, para que as empresas que trabalham aqui consigam atuar no mercado internacional. Como é que vocês olham para esses jovens que precisam hoje de assistência social, que estão com dificuldades na educação, e como é que vocês atuam para estimulá-los a entenderem quais são as características que eles precisam desenvolver ao longo da vida, para que eles possam ter esse emprego de melhor qualidade no futuro e ajudar o setor produtivo a se manter competitivo internacionalmente? Então, como eu comentei, né, são vários tipos de necessidade que a gente veja no entorno, né, mas a gente tem hoje, eu acho que com o amadurecimento das relações entre empresas, entre a SECN, entre as outras instituições, entre as prefeituras, isso a gente foi amadurecendo, que a gente está em condição de fazer bons projetos. Eu vou dar um exemplo para você, um projeto mas muito bacana, eu acho que é um projeto assim, que eu vi assim, de tecnologia envolvendo a comunidade. No meio da pandemia, a Gerdau, ela estava ali ajudando, procurando tanto a Prefeitura de Jacareí como a Prefeitura de São José para doar máscara, doar cesta básica, fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho que continua sendo feito, continua sendo necessário às vezes, né? E no meio daquilo ali, né, o diretor da Gerdau, ele estava com um mano na época, até numa reunião, ele falou, puxa vida, eu quero continuar ajudando nesse assistencial, nesse entorno, por quê? Porque eu estou inserido ali, por exemplo, ali do nosso lado, ali tem uma BAL do outro lado, tem uma Bayer do lado de cá, então são empresas muito grandes que têm vontade de fazer, que quer chegar na ponta, seja como o Antério falou, com um CAD único para verificar as necessidades, ajudar, ou com educação, e daí que aconteceu? Eles demandaram, puxa, vamos tentar fazer algum tipo de qualificação nesse entorno, né? E por sorte, eu falo para você, nós temos muita sorte nisso, e eu acho que esse é um primeiro exemplo que pode dar muitos outros frutos. A Gerdau tem um centro de excelência ali na Gerdau, ali na Chácaras Reunidas, ali naquela divisa, que é um centro de desenvolvimento da indústria 4.0. Tem um engenheiro lá especializado que ajuda a colocar robôs em todas as Gerdaus da América Latina inteira. A mesma coisa acontece com a BAL, que tem ali um centro que dá apoio a 14 empresas na América Latina inteira. A Bayer também tem um centro desse. Daí que aconteceu? O Giroto, junto com o Mano, conversando lá, fizeram contato com nós na SEC, puxa, vamos tentar fazer alguma coisa juntos para buscar qualificação, e uma qualificação que as nossas empresas estão precisando no futuro.
fizemos um contato na época com o Senai e com o SESI, né? A própria Fênix participou, a Gerdau participando, e a gente modulou um curso muito bacana, que é um curso que vai começar agora em julho, com 20 crianças. A gente buscou as 2 escolas públicas da região ali, que tinha crianças com mais de 16 anos, né? Então, do Aderbal em Jacareí e do Eumano em São José, e a gente conseguiu levantar 20 crianças, e foi até difícil, porque a gente precisava de crianças que estariam fazendo já o ensino médio, com mais de 6 anos, muita gente um pouco de atraso, às vezes com atraso, alguma coisa, e foi nesse sentido a gente conseguiu abrir 20 vagas, que vai ser um curso que a Gerdau está patrocinando, que são uma parte que o SESI vai dar de autoconhecimento, de respeito, de família, de planejamento financeiro, de cuidado com a saúde, autoestima, e o Senai entrando com uma área técnica bem bacana, da parte de robótica, e a gente começa o curso agora. Então, assim, como que a Gerdau conseguiu chegar lá? Porque a gente já tinha conhecimento da necessidade, conhecia as crianças, tinha uma Fênix para fazer esse link. Como nós somos da indústria, nós temos uma proximidade muito forte com o sistema S, SESI e Senai, e puxa, tá lindo o curso, a gente olha o curso, eu tenho um filho de 16 anos, quando eu olho o escopo do curso, eu queria que meu filho tivesse a oportunidade de fazer um curso daquele. Então, esse tipo de projeto, esse projeto é o primeiro que a gente está conseguindo fazer nesse formato, com SESI, Senai, com alguém patrocinando. A gente acredita que a gente tem condição de replicar e fazer vários outros iguais, um abaixo entrando com outro tipo de qualificação, e daí a gente acredita que se a gente, com os âncoras, com as empresas grandes que a gente tem naquela região, com o sistema S, com o poder público, com as OAS, se a gente pega esse ritmo de qualificar, a gente pode ser que eu estou sendo muito sonhador, mas dentro de 1, 2, 3 anos, a gente tem uma quantidade de pessoas qualificadas nesses programas, assim, e como isso acontece? Acontece com a união de todos. Então, eu acho que é esse o caminho. Você está falando de uma coisa que eu acho que o Vale do Paraíba ele é especial comparado com outras regiões do Brasil, porque ele tem essas características. A gente tem aqui no Vale empresas muito grandes, empresas muito desenvolvidas, com atuação global, que estimulam não só a sua cadeia de produção, quer dizer, outras empresas menores, como também estão atuando sob o aspecto da atividade social. Ou seja, em suma, uma empresa, o foco dela não é a atividade social. O foco da empresa é a produção daquilo a que ela se destina, daquele produto ou serviço a que ela destina os seus recursos. Mas ter esse grande conjunto de empresas no Vale do Paraíba, com esse tamanho, que permite que elas tenham áreas focadas em atender também demandas da sociedade, eu acho que é um ganho fantástico e que é importante a sociedade entender a necessidade da preservação disso. Ou seja, quando você perde uma indústria grande na sua região, o impacto é muito maior do que o impacto simplesmente pela perda do emprego. Logicamente, você vai ter diretamente aquelas posições de trabalho encerradas, essas pessoas vão depender da assistência do governo, seja por um auxílio-desemprego, ou seja, em situações mais críticas da atuação da assistência social, como a gente vem vendo, mas a gente perde esse tipo de iniciativa que gera novas oportunidades. E aí acho que a gente volta ao ponto que deu origem a esse programa. Ou seja, como é que a gente mantém esse círculo funcionando, preservando cada um desses agentes, para que a atuação seja múltipla, não só a atuação do poder público nos aspectos sociais, não só o aspecto da indústria na produção dos seus produtos finais, mas com que a gente mantenha essa sociedade integrada e girando. E Juliana, a sua visão, qual é a importância do setor produtivo na aplicação dessas políticas que efetivamente geram oportunidades, como está sendo esse trabalho junto da SECRE e da Gerdau? Rui, ela é extremamente necessária. A gente tem aí uma roda, né, que ela precisa, para ela girar, essa engrenagem ela tem que estar muito bem articulada.
quando o colega Antero falou, a empresa me procurou, enquanto poder público, para identificar as famílias vulneráveis. É esse o caminho, entendeu? Tá tudo atrelado. A gente está falando de famílias, são as mesmas pessoas que acessam. É o funcionário da empresa e a pessoa que também nos acessa. Então, é de extrema importância essa cadeia. Essa formação, acreditando muito na criança, no jovem, no adolescente, para eles crescerem protagonistas de uma nova história. Hoje a gente precisa muito da robótica, a tecnologia, e isso precisa ser aprendido, isso precisa ser ensinado, apesar dessa moçada aí ter nascido nessa era, isso precisa ser direcionado. Então, essa parceria com as empresas, dessa capacitação, dessa formação, não só com os S's, né, o SESI, Senai, mas a empresa privada para conseguir custear isso também é de suma importância. Eu acho que isso que vai movimentar, vai fazer a diferença para mudar isso lá na frente. O nosso guarda-chuva hoje está entrando muitas famílias, entrando gente, e aquilo. Vai ter que ter porta de saída. E a porta de saída que a gente vê nesse momento são essas formações, são essas capacitações e essa parceria, para que isso possa escoar e cada um siga seu caminho, seja orientado a mudar de vida. Você pega um desses meninos que vai fazer o curso de robótica lá na Gerdau. Ele já é emprego da Gerdau para o mundo, no que ele vai se formar nesse curso de robótica ali. Ele vai ter emprego, ele vai mudar a realidade da família dele. Então, é muito importante isso. Antero, do teu lado, certamente você vai me dizer que concorda com esses pontos trazidos pelo piloto e pela Juliana. Mas de que forma a gente pode avançar ainda mais nesse processo, nessa integração dos diferentes membros da sociedade, seja ele o setor produtivo, sejam as pessoas físicas que estão em condições de ajudar, seja o poder público dentro das suas políticas e envolvendo também as esferas estadual e federal, porque a prefeitura também precisa de pensar lá recursos para aplicar programas localmente. Como é que a gente consegue articular todo mundo junto e chegar nesses resultados que a Juliana trouxe tão bem? Eu acho que um bom exemplo e uma boa resposta é esse projeto que está sendo desenvolvido pela Fênix, pela SECRE, pela Gerdau, e pelo Sistema S. Eu acho que esse projeto acaba trazendo um novo tempero, um novo ingrediente para a experiência nossa aqui, local, São José e Jacareí, né? São José dos Campos, no nosso sistema CRAS e CREAS, né, nós já temos as nossas oficinas que visam qualificar as pessoas que são usuários do sistema, os vulneráveis, extremamente vulneráveis, que acessam o sistema único de assistência social do Brasil, eles têm nos nossos CRAS, que são 11, e nos nossos CREAS, que são 3, as oficinas. Então, você vai lá, por exemplo, na área de beleza, nós temos oficina com vários cursos em praticamente todas as áreas da beleza, barbeiro, cabeleireiro, pedicure, manicure. Depois, na área de panificação e confeitaria, também nós temos nossas oficinas com muitos cursos, né? Então, assim, isso em São José dos Campos é complementado pela atividade da Fundas e pelo CEPAS, que hoje, dando um andamento, um desdobramento do trabalho que foi feito pelo Jones na gestão anterior, agora o Zenha, que é o diretor da Fundas e do CEPAS, ele está fazendo um trabalho brilhante também, que seria, digamos assim, um degrau acima daquele trabalho que nós desenvolvemos nas oficinas, né? Que é um trabalho mais básico, mais para a prestação de serviço. Já na Fundas e no CEPAS, o curso é um pouco mais profissionalizante, é um pouco mais específico para a área do setor produtivo, e agora, com uma iniciativa como essa do projeto da SEC, da Fênix, já é uma outra pegada, você já está dando uma formação muito mais tecnológica, muito mais técnica, para aquela criança, para aquele jovem, que se encontrava dentro de um ambiente extremamente vulnerável, e a partir de agora começam a ter acesso à oportunidade de se qualificar, de ter um emprego, uma profissão de altíssimo nível, e ser, inclusive, uma referência dentro das suas comunidades.
Porque a gente volta, né, a gente vira e volta na questão da informação, né? Se a pessoa sai da comunidade, vem para um projeto desse, se forma, arranja uma colocação bacana no mercado de trabalho, se posiciona enquanto indivíduo na sociedade e volta para a comunidade com todos esses exemplos, essa informação que chega na cabeça daqueles jovens que estão na comunidade estimula, né, e funciona como uma mola propulsora para que outros jovens sigam o mesmo caminho, busquem essas parcerias, esses projetos, para tentar alcançar uma qualificação, para alcançar uma posição melhor no mercado de trabalho, na sociedade, trazendo mais conforto para a sua família, ou seja, vira um círculo virtuoso, e essa eu entendo que é a grande contribuição da empresa, né? Ela perceber que ela tem lá seus compromissos financeiros, econômicos, tem que manter sua produtividade, sua performance, gerar recursos para o seu stakeholder, mas que ela também vive dentro de um ecossistema, e ela tem que participar pelo bem e pelo mal desse ecossistema. Então, ora você está muito bem instalado, numa sociedade muito desenvolvida, gerando muito lucro, muitos dividendos, mas ora você também tem no seu entorno uma comunidade muito carente, muito necessitada, precisando do seu olhar sensível, do seu olhar atento. Então, eu vejo um ponto muito positivo nesse projeto e espero, sinceramente, que não só ele dê certo, como ele se multiplique, né? E mais empresas grandes daqui da nossa região possa ver nesse projeto uma oportunidade de alcançar os vulneráveis do entorno das suas plantas, dando uma demonstração muito clara de responsabilidade social com essas comunidades, né? Você está tratando de um ponto, e aí esse exemplo que o piloto trouxe, que vocês dois, a Juliana e o Antero, valorizaram tanto, que é esse trabalho integrado para essa formação tecnológica dos estudantes, a gente está falando de educação e capacitação. E a pandemia fechou a escola. A pandemia fechou a escola, mandou as crianças para casa, e essa parcela que mais precisa da ajuda de vocês é também a parcela que não tem o computador, que não tem acesso à internet, que está mais afastada da escola. Qual que é o tamanho do prejuízo que esse distanciamento da escola vai provocar na sociedade e vai colocar esse peso sobre a assistência social nos próximos anos? Eu queria a sua avaliação, Antero, e da Juliana também. Por coincidência, ontem eu estava lendo um artigo produzido lá pelo INSPER, em São Paulo, e falava exatamente isso, né? Do estrago que a pandemia vai fazer na produção do conhecimento nesse país, né? No mundo como um todo, né? Então, esse distanciamento do ambiente escolar, a aplicação das plataformas EAD, a aplicação das plataformas híbridas, né? Por mais que haja um esforço gigantesco do setor privado, do setor produtivo e também do setor público em não permitir que haja uma solução de continuidade na produção do conhecimento e que não haja uma perda muito significativa de qualidade, é inevitável a perda de qualidade. Uma pena, mas isso vai acontecer. Então, por um lado, São José dos Campos, por exemplo, está distribuindo computadores, distribuindo chips, fazendo com que as crianças, mesmo à distância, quando não era possível nem o híbrido, que elas não tivessem uma solução de continuidade no aprendizado, e agora já com retorno parcial das aulas em ambiente físico, então com o estabelecimento de um esquema híbrido de ensino, com esquema de reforço também muito bacana que está sendo feito em São José. Então as crianças estudam em casa, numa plataforma EAD, também vão às escolas quando isso é possível, dentro de todo aquele critério de segurança, né, por conta da pandemia, e também isso tudo é complementado por um esquema de reforço. Mas é importante que a gente, além de manter isso, estejamos muito atentos, porque assim que esse cenário passar, e há de passar, e se Deus quiser há de passar logo, é importante que a gente tenha mecanismos e medidas para recuperar o mais rápido possível a qualidade no nosso caminhar dentro da educação. Porque sem educação a gente não é nada. Sem colocar educação nas nossas crianças, sem qualificá-las, profissionalizá-las, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Nenhum país chega a lugar nenhum sem um investimento muito pesado em educação, e isso tudo ficou muito comprometido agora nesse período de pandemia. E eu quero jogar, então, a palavra agora para a Juliana. Juliana, qual que é a sua avaliação desse impacto que a educação, esse fechamento de escolas, esse distanciamento todo que foi gerado por causa da pandemia, vai provocar nessa geração?
e o quanto isso vai depender ainda mais da atuação de secretarias como a que você dirige? As palavras do Antero, muito assertivas. Realmente um problema social. Eu acho que é imensurável esse tempo que está perdendo, né, desse contato com as crianças. Não, claro, o conhecimento é tudo, é a base de tudo, mas esse contato que a gente perdeu com essa criança, que hoje está na rua, porque a nossa classe de vulnerabilidade, extrema vulnerabilidade, ela está na rua. Ela não está dentro da casa dela, cumprindo os protocolos de fique em casa, pandemia, ela não tem acesso ao computador, ela não tem acesso às informações, né? Então, hoje o acesso dela é a rua. E a rua a gente sabe o que acontece, né? O quanto essa criança, esse jovem está exposto às mazelas da rua. Todos os seus direitos negligenciados, o contato com a droga, com o álcool, com droga lícita, ilícita, enfim, vendo tudo que não deve. Então, além desse resgate na parte educação, que sem educação a gente não constrói, a gente não transforma, ainda tem essa parte social também, que agora ficou assim, a Deus dará, né, na rua com eles. O que acabou acontecendo o quê? Mais criança no semáforo. Isso aqui em Jacareí já estava erradicado, a gente não tinha mais trabalho de criança, né, nos semáforos, vendendo balinha, vendendo seja o que for. E isso voltou a acontecer. Então, a gente está tendo uma força-tarefa de acionar conselho, de trazer todo mundo junto, para a gente chamar essa família, responsabilizar a responsabilidade de todo mundo nisso. Então, o impacto disso, eu acho que é imensurável. Mas, Juliana, você falou uma coisa que eu acho que é super pertinente agora para a gente tratar, porque a gente está chegando nos minutos finais, e eu acho que você deu a deixa para a gente ajudar as pessoas a entenderem qual é o papel dela nesse auxílio. Você falou das crianças nos semáforos. Os semáforos estão cheios de crianças e pessoas, jovens e adultos pedindo recursos. Diante dessa situação que está aos olhos de todo mundo, qual é a atuação que a sociedade tem que ter diante desse problema? Pontos bastante pontual. Primeiro, oferecer dinheiro, oferecer cesta básica. Quais são as coisas que as pessoas que estão com a boa vontade de fazer alguma coisa e sensibilizadas pelos que estão vendo, o que elas devem fazer para ajudar efetivamente, né, essas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade? Nesse caso, quando identificado essas crianças, esses jovens em semáforo, em praça, em esquina, onde eles estão se aglomerando agora, é chamar o conselho tutelar, é chamar o poder público, entendeu? A gente é articulado, a SAS, assistência com conselho, a guarda, você ligar no 153, você ligar no conselho e chamar a responsabilidade do poder público da gente fazer essa abordagem. Aqui em Jacareí a gente tem um local, a abordagem social que faz esse tipo de intervenção. Ele vai chegar nessas crianças, nesse jovem, e vai chamar o conselho tutelar, vai chamar os responsáveis, quando possível, né? Porque o que acontece também eles já identificaram esse grupo que chega, né, para sensibilizar, para conversar, para indicar, e eles acabam correndo, eles acabam se escondendo, eles acabam sumindo, mas o munícipe, a pessoa, ela precisa fazer essa denúncia, porque isso é muito importante, a gente tem que garantir o direito dessa criança. Uma vez que ela está na rua, ela está exposta a todas as mazelas, ela pode ser atropelada, ela pode ser corrompida pela droga, ela pode ser usada, alguém maior que ela, colocando ela para vender e ficando com o dinheiro. Não comprem nada dessas crianças. Se vocês precisam ajuda, ela vem quando você chama a responsabilidade dos pais, quando você chama a responsabilidade do poder público, e a gente vai fazer uma articulação para conduzir, encaminhar para as políticas públicas, porque é uma família que está precisando de ajuda, em qualquer circunstância. Tem uns meninos danadinhos que já estão grandes, que saem para arrumar dinheiro, para cortar um cabelo, para ter um tênis da hora, entendeu? Mas isso é o começo do fim, e a gente já sabe disso, porque uma vez entrado nesse mundo, quando a pessoa entra nesse mundo, é difícil de sair. Ela sempre vai querer mais, ela vai se apaixonar por um tênis, vai se apaixonar por uma roupa, e não é assim. A gente precisa acolher e tirar ele dessa vulnerabilidade. E somente através
da denúncia. Você tem que acionar o Conselho Tutelar, a SAS, seja o que for. A gente vai chegar nessa família e vai fazer a abordagem correta. Vai orientar, vai encaminhar para os programas que tem no governo, vai entregar cesta para essa família, se for essa necessidade do momento, articular com as outras políticas públicas e acolher e tirar ele dessa condição. Então, precisa muito que seja responsabilizada a família, o poder público tem que ser chamado. A gente não pode contribuir para isso. Eu acho que esse papel tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas, que não é um papel de denúncia para uma punição, é uma denúncia para resgate. Esse é o papel da assistência social. Não é caso de polícia, é caso de assistência. Eu acho que isso é muito importante ficar muito claro. E chegando nesses minutos finais, a gente já está aqui para encerrar o nosso programa de hoje. Eu queria pedir para o piloto fazer a avaliação dele sobre esse papel social que a sociedade como um todo precisa ter para atravessar esse momento e sairmos fortes dessa pandemia. Piloto, a palavra é sua. Perfeito. Então, a gente está em stand-by, a gente está acreditando que muitas atividades presenciais agora com a vacinação caminhando, né, vai voltar. Só para você ter uma ideia, no entorno ali da SEC, nós temos mais ou menos uma cerca de 400 crianças, mais ou menos, que a gente faz um trabalho ali junto com a Fênix, junto com a SEC. Lá na SEC tem luta olímpica, tem karatê, na Fênix de Jacareí tem balé, tem um monte de projetos que ensina as mães a costurarem, tudo. E nesse momento, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um pré-cadastro de todo mundo, tem esse trabalho que está sendo feito com a SAS de São José, que vai aproximar mais uma comunidade carente na Januária, e a gente está, assim, querendo muito que em breve a gente começa com atividades já presenciais com todos os cuidados, né, e realmente, como a gente conhece mais aquela região toda hoje, né, como a SECRE, tentar trazer as empresas, como a gente fez com esse projeto da Gerdau, e no segundo semestre ter muitas atividades com essa criançada toda, né, e a gente verifica nos executivos das empresas, dessas empresas grandes do entorno, uma vontade muito grande de fazer parte dessa solução, né, e junto com a SAS, seja de Jacareí, seja de São José, e seja com as empresas, a gente fazer um trabalho de recuperar um pouco isso daí que a gente falou das dificuldades. Eu acho que é basicamente isso, gente, e quem quiser nos ajudar, pode procurar a SEC, pode procurar a Fênix, né, para conhecer mais os projetos, né, e a gente avançar nisso daí. Eduardo Piloto, conselheiro da SECRE, muito obrigado aí pelas suas palavras. Eu quero agradecer também a Juliana do AILIB e também ao Antero Baraldo, ambos secretário de Apoio Social ao Cidadão, a Juliana da cidade de Jacareí e o Antero da cidade de São José dos Campos. Agradecer demais a participação de vocês aqui, a ajuda para conseguir colocar esse tema em discussão e trazer essa visão mais ampla e mais profunda desse assunto. Assistencialismo não é simplesmente você dar comida, você precisa oferecer as oportunidades de transformação. Gente, muito obrigado aí pela participação de vocês. Eu quero agradecer a nossa audiência, nosso público, que também nos acompanhou até agora, e a gente se encontra daqui a 15 dias na próxima edição do Mais Vale. Até lá!